A cena é clássica, né? E dolorosa para metade do estádio. Maracanã lotado, apito final e o Corinthians comemora o título da Copa do Brasil de 2025. Para a torcida do Vasco, fica aquele gosto amargo da derrota. Mas o que parece ser o fim de um sonho, na verdade, é o ponto de partida para uma história completamente diferente. Aquele apito não encerrou a temporada do Vasco. Pelo contrário, ele ativou um efeito dominó que vai redefinir todo o planejamento do clube para 2026. Vamos mergulhar nisso. A nossa conversa de hoje é para entender as ondas de choque dessa final. Não é só sobre um troféu perdido. É sobre como esse resultado joga o Vasco na Copa Sul-Americana, força a diretoria a puxar o freio de mão no orçamento e, claro, cria uma guerra de narrativas na torcida sobre o que é sucesso afinal. Pois é, e para a gente entender essa história toda, a gente foi fundo em bastante coisa. Pegamos as notícias esportivas, tipo a do lance, para decifrar as regras de classificação da Conmebol e da CBF, que são a chave de tudo. Demos uma olhada nos bastidores do clube com matérias do Fute Vasco e da RTI Sport. E para sentir o clima real, mergulhamos no que a galera tá falando nos fóruns online, sabe? Principalmente no Reddit, que é onde o debate pega fogo. Certo, então vamos começar pelo fato gerador de tudo isso, a vaga. Como exatamente o Vasco, vice-campeão, acaba com uma vaga continental? Parece simples, mas tem um detalhe aí. O Corinthians levou a Copa do Brasil e, com ela, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Isso significa que a vaga que eles poderiam pegar pelo Brasileirão ficou sobrando. Exato. E essa vaga sobrando tem um destino bem específico no regulamento. Ela não vai para o próximo time na tabela do Brasileirão, como muita gente pensa. Ela é, por regra, herdada pelo vice-campeão da Copa do Brasil. No caso, o Vasco. Só que tem um porém. Ah, sempre tem um porém. A herança não é para Libertadores, é para a Copa Sul-Americana. É quase um prêmio de consolação, mas que, na prática, coloca o time num torneio continental importante. E pelo que as fontes indicam, não vai ser uma Sul-Americana qualquer, daquelas com times desconhecidos. A lista de brasileiros já dá um susto. Com certeza não. A competição de 2026 já tem São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Santos. Ou seja, o Vasco entra numa disputa com vários campeões da Libertadores. Isso por si só já eleva o sarrafo e mostra que não dá para tratar o torneio como algo menor. O nível técnico vai ser altíssimo. E é aqui que a história ganha um contorno quase cruel, sabe? Uma ironia do destino. As fontes, principalmente a do Lance, apontam para uma mudança no regulamento da Copa do Brasil que acontece no ano que vem. É o tipo de coisa que parece em roteiro de filme. A partir de 2026, a CBF vai dar 2 vagas para Libertadores via Copa do Brasil. Uma para o campeão e outra para o vice. Peraí, você está me dizendo que, por uma temporada de diferença, o Vasco perdeu a chance de jogar uma final que, na prática, já seria uma festa. Uma classificação para Libertadores para ambos os times. Que timing terrível. Exatamente isso. Se essa regra já estivesse valendo, a final no Maracanã teria um clima completamente diferente. A tensão pelo título existiria, claro, mas a pressão pela vaga na Liberta já teria sido aliviada para os dois lados. Pro Vasco, a derrota já seria dolorosa, mas saber que ficou a 1 ano de distância de uma mudança que transformaria o valor desse vice, isso adiciona uma camada extra de frustração. É o famoso e se. E essa frustração transborda para a arquibancada, obviamente. O que nos leva à grande questão que está dividindo os torcedores. Essa vaga na Sul-Americana é um prêmio de consolação, um fardo ou é uma oportunidade real? Quando a gente olha as discussões no Reddit, essa briga de narrativas fica muito clara. Fica claríssima. De um lado, você tem a ala mais pessimista, quase revoltada. Li comentários na linha de pior que perder o título é ser obrigado a jogar a Sula. Para essa parte da torcida, parece um rebaixamento de status, como se o clube estivesse sendo forçado a jogar uma Série B continental. É um sentimento que vem muito da memória de um Vasco gigante, né? Campeão da Libertadores. Mas não é um sentimento unânime, imagino. As fontes mostram que tem um outro lado bem forte nessa discussão. Sim, e o que é fascinante é como a resposta vem no mesmo tópico, quase que imediatamente. A ala pragmática da torcida rebate com argumentos muito pé no chão. Eles dizem, gente, vamos acordar.
Um clube que não ganha um título de expressão há tanto tempo não pode se dar o luxo de esnobar um torneio continental. A lógica deles é que a soberba não ganha jogo. E quais são os argumentos concretos que esse pessoal mais pragmático usa para defender que o Vasco deveria abraçar a Sul-Americana com tudo? São vários e eles se conectam. O primeiro e mais óbvio é a chance real de quebrar o jejum. Conquistar um troféu internacional, mesmo que não seja a Libertadores, tem um peso gigantesco para a moral do time, da torcida, para a história recente do clube. Acabaria com anos de piadas e de quase. Certo, o fim do jejum é o objetivo principal. Mas e os efeitos colaterais positivos? Deve ter outros, né? Ah, com certeza. Aí entram os benefícios indiretos. Primeiro, a exposição da marca Vasco em toda a América do Sul. São viagens, jogos em outros países, a camisa aparecendo em canais internacionais. Segundo, a mobilização da torcida, jogo de meio de semana, mata-mata, clima de Copa. Isso engaja, vende camisa, lota bar. E terceiro, o dinheiro. Claro que não se compara com as cifras da Libertadores, mas entre cotas de TV, premiação e bilheteria, é uma receita que não estava no orçamento e que entra no caixa. E tem o ponto que eu acho mais estratégico de todos, que é o que essa competição pode te dar lá na frente. Não é um beco sem saída. De jeito nenhum. Esse é o argumento matador dos pragmáticos. O campeão da Sul-Americana garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. E não só isso, ainda disputa a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Ou seja, viram atalho. Exato. A Sul-Americana não é o destino final. Ela pode ser um atalho para voltar à elite do continente. Desprezar essa rota seria um erro estratégico monumental. Entendi a briga da torcida entre a frustração do quase da Libertadores e o pragmatismo de quem vê uma oportunidade. Mas e lá dentro do clube? Como a diretoria recebe essa notícia? Um diretor financeiro olha para a vaga na Sul-Americana do mesmo jeito que um torcedor apaixonado? Ótima pergunta. E a resposta é: definitivamente não. E é aqui que o planejamento do clube se revela. A matéria do Fute Vasco é muito clara nisso. Ela mostra que a gestão do Vasco, liderada pelo Admar Lopes, já era profissional a ponto de trabalhar com 2 futuros possíveis, 2 orçamentos completamente diferentes para 2026. O famoso cenário A e cenário B. Exatamente. Só que não é só um nome bonito, as implicações são gigantescas. O cenário A, o plano dos sonhos, seria ativado com a vaga na Libertadores. Ele previa, segundo a fonte, um investimento substancialmente maior em reforços. E o que significa substancialmente maior na prática? Estamos falando de que tipo de diferença? Um craque que decide jogo? Pense na diferença entre contratar um bom jogador e um jogador que muda o patamar do time. Com as receitas da Libertadores, premiação milionária, bilheteria de jogos grandes, bônus de patrocinadores, o Vasco teria fôlego para ir ao mercado buscar peças mais caras. Talvez aquele camisa 10 que a torcida sonha, ou um zagueiro de seleção, a folha salarial poderia ser mais robusta. Mas a bola não entrou. O apito financiou, o Corinthians levou a taça. O que significa que o clube foi forçado a engavetar o plano A. Exato. A derrota na final ativou o cenário B, o plano da realidade, mas conservador. Sem a bolada da Libertadores, o foco muda completamente. A prioridade passa a ser o equilíbrio das contas. As contratações precisam ser pontuais, cirúrgicas. É a busca por oportunidades de mercado, jogadores em fim de contrato, apostas com bom custo-benefício. Exige uma precisão muito maior. O que poderia ser visto como um balde de água fria no projeto, né? Menos dinheiro, menos estrelas, mais dificuldade. Poderia, mas a mesma fonte do Fute Vasco traz um contraponto importante. Apesar do revés financeiro, o projeto não foi abandonado. A diretoria fez questão de sinalizar apoio irrestrito ao técnico Fernando Diniz. Ele continua sendo a peça central do planejamento, participando de cada decisão. E para provar que não é só discurso, o clube já teria acertos verbais com 3 atletas para 2026. É uma mensagem, então. É um recado claro para o mercado e para a torcida. Nós temos um plano e vamos segui-lo, mesmo que as condições sejam mais difíceis.
Isso mostra uma certa maturidade na gestão, né? Não é aquele desespero de perdemos, vamos demitir todo mundo e começar do zero. Sem dúvida. É o reconhecimento da realidade financeira, mas com a convicção de seguir um caminho. A confiança no trabalho do Diniz é a espinha dorsal disso. A aposta é que a filosofia de jogo e a continuidade do elenco podem compensar, pelo menos em parte, a falta de um investimento mais pesado. Ok, então o cenário para 2026 está se desenhando. Uma vaga na Sul-Americana que divide opiniões, um orçamento mais enxuto que exige criatividade e a manutenção de um projeto. Parece complexo, mas as fontes mostram que ainda tem mais uma camada de dificuldade em cima de tudo isso. Uma bem concreta. A casa. Ou melhor, a falta dela. 2026 será o ano da grande e esperada reforma do estádio de São Januário. Isso é uma notícia maravilhosa para o futuro, mas para o presente significa que o Vasco vai jogar uma temporada inteira como um time nômade. Uma temporada inteira na estrada. Quais são as implicações práticas disso? É um pesadelo logístico? Total. A reportagem da RT Sport detalha bem esse quebra-cabeça. O primeiro desafio é encontrar uma casa no Rio de Janeiro. Os favoritos, pela logística, são o Luso Brasileiro e o Nilton Santos. O Maracanã é sempre uma opção, mas envolve acordos mais complexos. Mas espera, a diretoria não vê só o lado ruim, né? As fontes falam em transformar esse problemão numa oportunidade de marketing. Como assim? Exatamente. A visão do presidente Pedrinho é de aproveitar a situação para se conectar com os milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil. Já que não tem São Januário, por que não levar o time para perto dessa gente? E quais seriam os palcos dessa turnê nacional? Eles estão de olho em estádios que historicamente recebem bem o Vasco. O Mané Garrincha, em Brasília, a Arena da Amazônia, em Manaus, e o Kleber Andrade, no Espírito Santo, são citados como estratégicos. A ideia é transformar cada jogo em casa, fora do Rio, em um grande evento. Isso é genial do ponto de vista da marca, mas e o desgaste do time? Viagens constantes, especialmente durante uma Sul-Americana, não podem minar o desempenho da equipe. É uma aposta arriscada. É o grande dilema, é uma faca de dois gumes. Por um lado, você fatura mais e engaja uma base de fãs enorme. Por outro, o time perde a força de jogar num caldeirão, sofre com o cansaço das viagens. Achar o equilíbrio entre o financeiro, o marketing e o esportivo vai ser o maior desafio da diretoria em 2026. E para a gente ter uma noção do tamanho da montanha que o Vasco tem que escalar, vamos colocar dois dados na mesa. Primeiro, o ranking da Conmebol. O Net Vasco aponta que o clube está na posição 61. Isso dá uma dimensão do trabalho que precisa ser feito para voltar a ser temido no continente. E o segundo dado é o histórico do clube na própria Sul-Americana. O Futu Vasco lembra que essa será a 8ª participação do Vasco. Não é um território desconhecido, mas a melhor campanha foi uma semifinal em 2011, naquela eliminação dolorosa para a Laú. O título até hoje é inédito, ou seja, existe uma história, mas o capítulo principal ainda não foi escrito. Então, amarrando tudo isso, a derrota na final da Copa do Brasil foi muito mais que um vice-campeonato. Foi o gatilho para um 2026 completamente particular. Um retorno a uma competição continental, sim, mas num cenário de orçamento restrito. E, o mais impactante, sem poder contar com a força do São Januário. Se a gente conecta todos esses pontos, a Copa Sul-Americana de 2026 se transforma em algo muito maior. Ela vira o teste de fogo para todo o projeto de reconstrução do Vasco, é um teste para a filosofia do Diniz com menos recursos, é um teste para a criatividade da diretoria e, acima de tudo, é um teste para a capacidade do clube de superar uma adversidade logística brutal. O resultado, seja ele qual for, vai definir os próximos passos do clube. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Considerando que o Vasco vai ser forçado a jogar em casa em Manaus, Brasília, Cariacica, será que essa temporada nômade pode paradoxalmente se tornar uma vantagem? Transformar cada partida da Sul-Americana num evento nacional, com estádios lotados de torcedores que raramente veem o time, poderia criar uma energia única, fortalecer a marca e construir uma base ainda mais engajada para a volta a um São Januário novo em folha.
Talvez o maior desafio do Vasco em 2026 seja também a sua maior oportunidade.